Manuel, da cidade de Uruçanga, e que hoje vai nos trazer como tema fé e esperança. Vamos abraçá-lo com carinho da nossa atenção. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que possamos contar com a paz do nosso irmão maior Jesus e a sua luz, esse farol terreno que ilumina nossos caminhos para que evitemos tantos tropeços em pedras e esbarradas em espinhos. Eu sempre digo que nós somos ingratos. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de agradecer pelos males que são retirados da nossa vida. Hoje eu estava vendo um videozinho do Divaldo, eu comecei a refletir sobre isso. Devemos agradecer muito por todo o bem que recebemos, mas devemos agradecer igualmente por todos os males que são retirados de nossos caminhos. Gente, eu faz um tempinho que eu não venho aqui, eu acho, talvez um ano. Já vim algumas vezes. E essa é uma outra casa. Tem algumas casas que a gente vem assim com muita alegria, né? E aqui tem uma energia muito boa. E quando fala Chico Xavier, para mim, Chico Xavier é o nosso Jesus Cristo do Brasil. Porque muitas vezes, quando a vida está difícil, complicada, pesada, eu me agarro em algumas máximas do Chico, assim como me agarro também nas sandálias do Mestre Jesus. E Chico tem aquela máxima que é muito boa e diz: tudo passa. As alegrias passam, mas as provações, as tristezas, sofrimentos, doenças, tudo que são os amargores da vida também passam. E a gente vai vencendo os anos e vai se certificando disso. Que bom. E essa doutrina espírita, eu sempre digo, vou repetir aqui de novo. A doutrina espírita na minha vida foi uma das melhores coisas que aconteceu. A minha entrada na doutrina espírita. Desde o primeiro dia que eu botei o pé no centro espírita, pela primeira vez lá em Uruçanga, o centro espírita num local muito singelo, cheio de goteiras. Quando chovia, o pessoal tinha que levar guarda-chuva, porque chovia no centro todo. Mas aquilo não impedia também aquela situação precária do nosso centro espírita no início, 1996. Não impedia a todos que lá frequentavam de ir com firmeza, com fé. Isso é muito bom, porque a doutrina espírita ela desperta isso na gente. E quando ela desperta esse sentimento de certeza, de entendimento dessa fé raciocinada, que a gente entende as coisas e a gente acredita porque a gente entende. E não tem como recusar o entendimento que a nossa mente, o nosso cérebro diz: existe a razão disso, daquilo, daquele outro. Então a gente crê. E nós cremos com uma fé, nós espíritas, uma fé inabalável. Porque a nossa fé é baseada na razão. E a fé baseada na razão, ela não estremece. Mas tu estás passando tantos problemas na tua vida, tu ainda tens fé? Sim, eu entendo porque eu estou passando certos problemas, mas são tão difíceis. Tu não desanima? Não, poderiam ser piores. Nós temos que ter fé em nós mesmos para resolver nossos problemas de todas as ordens. Precisamos acreditar em nós mesmos, sem vacilos. Mas, principalmente, devemos acreditar na fé do futuro.
a fé do porvir. Na sequência da nossa vida, quando essa aqui, tão breve, se acabar, e que nós tirarmos do bolso a passagem de retorno. E todos nós sabemos disso. Às vezes não queremos lembrar, né? Muitas pessoas dizem, eu não quero falar nisso, não quero falar em morte, não quero falar nisso, coisa ruim. Poxa, isso é a vida. Quando tu fala das coisas que tu não gosta, tu te supera. Né? Teve umas épocas que era meio proibido até falar em suicídio e outras coisas do gênero. Hoje nós espíritas, nós dizemos, é preciso que se fale sim, para que seja evitado. Como é que nós vamos nos prevenir de algo ruim se não tivermos informações a respeito? Quando nós estamos informados, a vida fica tudo mais fácil. Né? A pessoa que nunca pegou um celular na mão, não sabe mexer no celular, fica complicado, porque tem muitas facilidades que hoje essa pequena maquininha abrevia aí o tempo que nós gastávamos outrora para fazer muitas coisas. E hoje, sabendo utilizar, né? Sem nos viciarmos em certas coisas aí de redes sociais, etc e tal, jogos e mais algumas coisas, aproveitando o lado bom da internet, do WhatsApp, do celular, facilita muito a nossa vida. E a doutrina espírita, assim, com a simplicidade que nós temos nos templos, né? Vocês podem ver que todas as casas espíritas não têm o objetivo de mostrar luxo. Tem conforto, né? Hoje temos cadeiras bem mais confortáveis, né? Quem frequenta há algum tempo lembra do banquinho de madeira que a Dorilda reclamava tanto. E hoje temos bem mais conforto que antes, né? Ar-condicionado. Mas é um ambiente que todos nós nos sentimos muito bem. Ninguém vem aqui para mostrar roupa, celular, calçado, vestido, relógio. A gente vem aqui com um objetivo único, que é espiritual. É uma coisa bonita isso, sabe? Não tem luxo para ficar atraindo. Aquilo ali está folheado a ouro. Olha, que coisa. Quanto é que não custou aquilo? Não. É o suficiente para que nos sintamos à vontade, confortáveis, e que prestemos atenção, principalmente, no que é preciso dedicar a nossa atenção. Viemos aqui por quê? Todos nós que viemos aqui, nós sabemos o que queremos. Temos a certeza. Mas eu deixei alguma coisa que eu ia fazer, mas estava na hora de vir para a casa espírita e depois eu faço. Beleza? Quando nós fazemos isso, as boas escolhas, a nossa vida começa a melhorar e muito. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E nós optamos assim para vir na casa espírita. Poxa, hoje é feriado em Criciúma e tal. Poderia fazer outra coisa. Tinha 3, 4 opções de lazer e outras mais. Mas eu vou dedicar esse horário. Vou lá, a minha meia horinha, 40 minutos, no centro espírita, que eu volto bem melhor. Quando nós voltamos da casa espírita, nós até temos uma luz maior em nossas mentes, assim. Aquele problema que eu queria resolver. Nossa, hoje de manhã, hoje à tarde, eu estava tão preocupado, parecia tão difícil, né? Agora me serenizei lá na casa espírita, recebi todas aquelas energias boas da casa. Está tudo mais tranquilo. Aquela minha ansiedade, tô beleza, tô zen. Aí, o que acontece? Nós temos a certeza do que nós queremos aqui. E essa certeza faz parte da nossa fé. O mundo hoje está tendo tantas facilidades para as nossas vidas
Mas também tem portas largas, tem tantas situações que nos puxam, que nos causam infelizes. E nós nos apegamos no quê nesses momentos? Tem tanta coisa para fazer, mas o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho uma situação financeira boa, eu tenho um conforto na minha casa, mas eu não estou bem. Por que eu não estou bem? O que está faltando? Como é que está a minha fé e esperança? Poxa, fé, essa palavrinha, fé, monossílaba, tão pequenininha, mas com significado tão grande. Tão grande. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Fé, esperança e a caridade são o tripé da nossa vida. E com um tripé, 3 pés, a gente não cai. De jeito nenhum. Qualquer coisa que se coloque, ó, aquilo ali tem um tripé, né? Não cai. Tira um, balança. Nós precisamos, mais do que nunca, nessas eras que nós vivemos, aumentarmos a nossa fé e a nossa esperança. Tá, mas a fé no quê? Em quem? Esperança no quê? Existe a fé humana e a fé divina? A fé humana é muito importante, porque se eu acreditar só em Deus, eu vou deixar de fazer as coisas que cabe a mim fazer no dia a dia. Eu vou fugir das minhas responsabilidades. Eu vou acreditar que eu sou incapaz para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, primeiramente, eu preciso acreditar em mim, nas minhas capacidades de realizar tantas coisas na vida. Adquirir um bem material, conseguir um salário melhor, um emprego melhor, fazer um curso, conseguir qualquer coisa material ou uma evolução intelectual, cultural. Depende de mim. Se eu acredito em mim, a coisa praticamente deu certo. É só eu dar o primeiro passo. Mas se eu acredito já que eu não posso fazer isso, nem aquilo, que todo mundo é melhor do que eu não vou conseguir alcançar os meus projetos de vida, materiais, intelectuais. Mas quando eu acredito em mim, as coisas melhoram e muito. Porque eu começo a ver o poder que eu tenho de realizar as coisas. Quando Jesus disse, vós sois deuses, vocês não imaginam o poder que vocês têm de realizar as coisas, de realizar milagres, que hoje no Espiritismo nós chamamos de leis naturais. Os milagres que outrora nós acreditávamos pelo nome de milagre, hoje nós sabemos que são fenômenos naturais que fazem transformações maravilhosas. Curas, muitas curas, transformam situações difíceis em luzes na nossa vida. Nós temos muita capacidade de realizar as coisas, muita. E muitas vezes nós não nos damos por conta desse poder que nós temos, tendo fé em nós mesmos. Ou tu acredita em ti, ou tu não sente firmeza. Aquele ditado, tu não confia no teu taco? E vocês já notaram que muitas vezes nós ficamos relutando para fazer algumas coisas, jogando para frente, adiando, procrastinando ali, e o que acontece? Daqui a pouco a gente diz, agora eu vou ter que fazer. Aí a gente faz e diz, poxa, foi bem mais fácil do que eu imaginava. Aquela tarefa assim, aquele curso, aquela outra coisa.
Aquela caridade, nem é difícil ajudar os outros, como é fácil. A gente ajuda os outros assim, de 1000 maneiras. Mas a gente não pode ficar assim. Tem que ficarmos com os braços e todas as nossas capacidades físicas e intelectuais em movimento. São os nossos dotes que Deus nos deu. E se não os usarmos da maneira adequada, na próxima talvez não tenhamos tantos dotes na nossa próxima encarnação. Nós temos muita capacidade de realizar as coisas para nós e para os outros. E temos que acreditar, ter a fé em nós mesmos. E, derivando da fé, puxa a esperança. Aí, se eu acredito, eu tenho esperança que eu vou conseguir realizar algo, material ou não. Que eu vou conseguir comprar tal objeto, adquirir tal objeto, tal bem que eu preciso. Fazer um curso que eu preciso. Ajudar alguém que necessita muito da minha ajuda. Mas nunca posso esquecer que tudo isso está ligado ao poder maior, a fé divina. A fé divina está diretamente ligada à fé humana. Eu realizo as minhas coisas, mas tenho que ter sempre latente aquela luz maior. Eu digo que é o farol do Mestre Jesus, que está aqui no Evangelho. Como devemos viver? Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo aqui o que Jesus nos ensinou para que a nossa vida seja melhor. Que sejamos mais felizes, que acertemos mais nas nossas soluções dos problemas do dia a dia. E aquela fé que nós temos de que isso aqui é passageiro. Eu vou dar o meu melhor dentro do que Jesus me mandou fazer, que está aqui. Se eu conseguir fazer... mas é difícil fazer. É difícil fazer, mas não é impossível. O nosso esforço sempre nos recompensa, né? Dá aquela alegria quando a gente resiste a uma tentação, resiste a uma maldade, e a gente depois se sente muito bem, se sente forte. Ou então, quando nós fazemos aquilo que até o momento nós achávamos que não tínhamos capacidade de fazer, mas nós metemos a mão, nós fomos à ação e a gente fez, concluiu, para nós ou para os outros. Então a fé é a mãe da esperança e da caridade. Eu acredito em mim mesmo, eu tenho que acreditar no Criador. São coisas diretamente ligadas. A fé divina. Na minha outra vida. As promessas da maravilha que nós teremos na outra vida. A gente experimenta alguns momentos de felicidade aqui na Terra, mas a felicidade que Jesus nos alertou, que é promessa de Deus, e essas promessas são infalíveis. Nunca falham, nunca falharão, por todo sempre. Sempre se cumpriu. O amor e a justiça divina quer que todos nós algum dia sejamos extremamente felizes. Mas eu já fiz tanta coisa errada. Olha só, bondade e justiça de Deus. Mas vai te melhorando que eu vou te dar um tempo para isso. Sabe aquela escola muito bacana que o aluno não passa de ano? Aí tem a oportunidade de novo, repetir, ver se tira uma notinha melhor, hein? Então, em outras encarnações, nós já tiramos notas piores aqui na Terra. Diante de certas situações que nós estamos enfrentando de novo, em outras vidas nós enfrentamos de maneira mais vergonhosa. Tiramos 1, 2, hoje nós já estamos tirando uma nota boa. Mas precisamos melhorar cada vez mais. Para quê? Para o nosso bem. Se nós conseguíssemos sentir a felicidade que Jesus prometeu para nós, no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira morada, não é preso nesse corpo físico aqui,
perece como uma roupa que envelhece, o calçado envelhece, vai para um canto e vai para o lixo. Não, como é difícil a gente entender que nós não somos corpo. O corpo é só um veículo, nós estamos dentro do corpo. Nós não somos corpo. Somos espíritos imortais, viajantes do universo. Porque quando nós desencarnamos, tem muitos espíritos, e vou dizer para vocês, né, eu sempre gosto de falar de alguma coisinha assim, direto ao ponto, e tem relatos nas casas espíritas de espíritos que vêm conversar com a gente que não sabem que desencarnaram. Olhem só como a coisa é tão perfeita e é tão sutil. Mas tu deixou o corpo e tu nem sabe que tu já morreu? Eu estou te vendo, estou sentindo isso, aquilo, eu vou na casa da família, tudo. Olha só como se comprova o Evangelho de Jesus. E ele anunciou há 2000 e poucos anos atrás que viria um Consolador depois dele, que explicaria, que repetiria tudo o que ele repetiu e ainda mais. Explicaria de maneira mais clara hoje, porque hoje nós temos condições de entender bem mais do que há 2000 anos, o que ele queria dizer. E veio a doutrina espírita e está esmiuçando o que Jesus queria ensinar para nós, que é uma verdade absoluta. Para nós que estamos na casa espírita há algum tempo, que temos contato com irmãos desencarnados, conversamos, parentes, amigos, desconhecidos. A gente, assim, tem hora que é tão normal, né, conversar com um espírito, porque é uma pessoa que só não tem um corpo, mas que está conversando com a gente através de outro. E aí a gente tem a certeza que nós não morremos mesmo, é o corpo. O corpo físico, a matéria, como uma roupa. Eu fui fazer uma palestra numa casa espírita uma época e eu esqueci um colete na cadeira. E uns 2, 3 meses depois, por aí assim, eu voltei lá fazer outra palestra. Aí disseram assim, mas tu não esqueceu nada aqui? Eu disse, que eu lembre, que eu tinha alguns coletezinhos. Aí eu disse, não lembro. Esqueceu um colete aqui. Tu não sentiu falta? Eu disse, não. O colete é o corpo físico. Quando a gente desencarna, não sente falta do corpo físico. A gente continua com uma leveza. Depende do nosso estado de espírito. Nós sentiremos bem mais leves, bem mais felizes. Mas a gente acredita nisso. Acreditamos na fé do futuro, a fé divina. Nós temos a esperança dessa vida maravilhosa que todos nós alcançaremos um dia, independente da religião. Porque notem que todas as religiões, elas pregam a fé. Todas elas. Tenha fé nisso, né? Mas algumas religiões, elas não se importam se a fé é cega ou a fé é raciocinada. Nós, na doutrina espírita, nos preocupamos e nós buscamos a fé raciocinada. Mas tens que fazer isso. Mas por que tem que fazer? Aí tem toda uma explicação. Tá, agora entendi. E quando nós entendemos as coisas nas nossas vidas, tudo fica mais fácil, a gente assimila. E assimila e vivencia, é o que mais importante de se fazer, vivenciar. Tu vivencia a tua fé. Aí chega alguém aí fora, tu sai daqui, tu vai ali num bar, a pessoa pergunta, que religião tu tens? Não tem nenhuma. Não assumiu por quê? A tua fé é vacilante. Tem alguém ali, de repente, falando mal de Jesus. Aí tu, para não criar caso, eu vou concordar com ele. Fé é vacilante. Eu tinha um tio de Florianópolis, que eu era criança, ele ia na minha casa lá em Uruçanga, irmão do meu pai.
E ele era muito religioso, católico, e ele dizia para mim sempre: sobrinho, a tua fé é morna, quente ou fria? E eu, desde criança, gente, eu fui bem religioso, sabe? Desde menininho, 8 anos, eu ia à missa no domingo sozinho, 8 aninhos, né? E eu dizia: não, tio, eu tenho fé. Mas a tua fé é quente ou fria? Porque não pode ser morna. Ele era gago, tá? Eu não vou representar a gagueira dele aqui, que não tem necessidade. Ele dizia: não, e eu realmente tinha. Realmente, eu era uma criança que eu acreditava muito em Deus. Eu tinha fé e esperança. Eu vou contar uma coisinha para vocês aqui, que eu acho que nunca contei em casa espírita nenhuma. Família pobre, vida difícil, cheia de filhos, pouco dinheiro, contando as moedinhas. E tinha que ajudar, na época podia criança trabalhar, né? Então eu trabalho desde criança. Desde de 11 anos comecei a trabalhar. E aí, estudar, trabalhar, ajudar em casa, dormir, tinha que dormir. E às vezes chegava no final do ano, gente, eu não estava vendo, fazendo uns cálculos ali, que eu precisava de notas mínimas para passar de ano. Lá do lado da igreja de Uruçanga Matriz, tinha uma gruta. Eu ia lá, botava o joelhinho lá no banquinho, no chão, e a minha fé era porreta. A minha fé não era vacilante. Eu saía de lá, eu tinha 10, 11 anos, 12 anos. Eu saía de lá acreditando mais em mim, acreditando que eu não ia rodar, que eu não podia rodar, e que eu tinha condições de passar naquelas matérias que já tinha aparecido um vermelhinho no boletim. E eu orava com os olhinhos fechados ali, pau, tudo, com o peito pulsante ali, sabe? Sempre fui atendido. Sempre. Sempre. Nossa, depois... tirei uma nota melhor do que eu esperava, recuperou o vermelhinho. Daí eu lembrava que eu fui lá orar e que a santa me ajudou. Hoje é dia de Santa Bárbara, né? Que se chama feriado. Para os católicos, a Santa Bárbara. Para nós espíritas, um espírito de luz, né? Uma mártir. Mas a gente acredita nos santos? Vocês acreditam? Sim. Todo espírito de luz benfeitor, para os católicos, santos para nós, não precisa canonizar, né? Para nós existem milhões e milhões de espíritos benfeitores que nós nem temos conhecimento, que estão nos auxiliando nas guerras, nas catástrofes aí direto, auxiliando. A gente nunca ouviu falar sobre eles. Espíritos benfeitores que auxiliam os atormentados, os sofredores do mundo espiritual e nós também. Então nós temos muita capacidade de melhorar as nossas vidas através da nossa fé humana e da fé divina. Quando se ora, como é que se ora? Como é que deve ser o nosso pensamento quando a gente ora, manifestando a nossa fé? Com alguma distração? Eu prefiro sempre orar de olhos fechados. Porque Jesus dizia: quando orardes, tranca no teu quarto. A minha casa é o meu corpo, então Jesus que dizia: fecha os olhos, para que quando estou fazendo o Pai Nosso, passa uma borboleta. Ai, que borboleta linda! Onde é que eu estava? Pai Nosso, era Pai que mesmo, começa de novo. Quando nós nos concentramos, as vibrações emanadas, enquanto nós pronunciamos as palavras ou nós emitimos as ondas mentais da oração, elas atravessam o universo. E quanto mais concentração, quanto mais fervor, mais força as nossas orações terão. Porque nós estamos com esperança e fé latente. E o resultado disso é 99,9% positivo. Agora, se eu peço alguma coisa sem fé, sem esperança, estou enxugando o gelo. Nós precisamos colocar a força que nós temos na oração, a força que nós temos na nossa capacidade de fazer as coisas.
Quando Jesus conversava com os apóstolos sobre a cura daquele menino, que o pai desesperado cuidava dele, que ele se jogava no fogo, se jogava na água, que ele estava com um obsessor. E que o pai do menino disse que foi aos apóstolos e os apóstolos não conseguiram ajudar. Aí Jesus fez o que tinha que ser feito. Pediu para o obsessor se retirar e deixar o menino em paz. E a ordem de Jesus foi cumprida na hora. Aí perguntaram por que os apóstolos, por que nós não conseguimos, mestre? Aí Jesus disse, se tivesses fé como um grão de mostarda, teriam conseguido. Ou diriam para aquela montanha, muda de lugar, e ela mudaria. Agora, Jesus quis dizer o quê? Aquela didática dele maravilhosa sempre, que impactava, chocava a gente para a gente acordar, para assimilar. A pregação dele. Jesus quis dizer que nós temos tantas montanhas psicológicas na nossa vida que nos impede de fazer tanta coisa. São montanhas psicológicas. Tá sendo feito um loteamento lá em Uruçanga e eu via da minha casa aquela montanha, uma época lá, né? Aquela montanha, e eu fiquei meditando sobre isso. Lembrando dessa parábola, essa passagem de Cristo. Se tivesseis fé, tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha, muda de lugar, e ela mudaria. Aí faz algum tempo que estão loteando essa montanha e tiraram as árvores, e aí muitos caminhões carregando todo o material, e a montanha já está na metade. Eu lembro disso. A nossa capacidade, gente, de fazer as coisas, inclusive de tirar dores dos nossos corpos físicos, de fazer com que nos reanimemos. Mas preciso trabalhar. É preciso que cada um de nós trabalhe a nossa fé, a nossa esperança. Se tu tem fé, tu tem que ter esperança para aquele teu objetivo. Fé, esperança e caridade. É o tripé. Fé é a mãe da esperança e da caridade. E quando nós temos fé, automaticamente nós somos, quando temos fé verdadeira, fé raciocinada, fé latente, fé forte, fé quente, como dizia o meu tio. Quando nós temos a nossa fé forte, fortalecida, por consequência nós temos a esperança fortalecida para buscar os nossos objetivos. E em consequência também do tripé, fé, esperança, caridade. Nós começamos a sentir vontade de ajudar os outros. Poxa, eu não conseguia fazer aquilo, agora eu consegui. O meu vizinho lá não está conseguindo fazer. Eu passei por isso, vou lá dar um empurrãozinho nele, vou lá ver o que eu posso fazer por ele. Aquela pessoa que está doente lá no hospital, eu tive a mesma doença que aquela pessoa. Então, eu estou bem hoje, eu vou lá dar uma injeção de ânimo na pessoa, na família, naquela que está cuidando. E a gente vê como isso faz a diferença. O poder da oração. Vocês sabem hoje que foi feito cientificamente testes de grupos que estão no hospital, doentes, que recebem oração e outros que não recebem oração. O resultado foi surpreendente, cientificamente comprovado. A cura mais rápida, a melhora mais rápida daqueles que receberam a oração. Mas qualquer oração? Não. Oração com fé, esperança. Pai, ajuda aquela pessoa que está lá doente, mas assim, o teu coração tem que jogar essa vibração. Imagina a pessoa, não conheço a pessoa. Imagina o hospital, que a equipe de espíritos de luz vão localizar o hospital e a pessoa que precisa de melhora, de cura, às vezes, total, às vezes.
Quantas pessoas foram curadas e os médicos não sabem explicar o que aconteceu? Porque eles não querem inventar nada. Então, eles, não sei, os exames estavam assim, de repente passou um tempo, estavam orando pela pessoa, a família, os amigos, no centro espírita, botaram o nome aqui, lá, e a pessoa melhorou assim, de uma maneira, não sei. Que bom. Oração feita com fé. E nós, quando nós oramos, nós temos essa fé que é necessário na oração, essa humildade. A primeira condição para que a nossa oração, para que a nossa prece seja ouvida, é termos a humildade em nossos corações. Sabermos que somos criaturas tão pequenas, tão necessitadas, tão frágeis. E é nesse sentimento de humildade, de fragilidade, de dependência do mundo maior, que nós somos abençoados, atendidos, aliviados, curados. Nesse sentimento de humildade para com o Criador. Sem arrogância, sem orgulho no nosso coração. E não falha. Tem aquela musiquinha lá que eu gosto muito quando eu trato desse tema, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E se a gente não tiver fé na vida e esperança, gente, como é que fica a nossa vida? A gente vai estar sempre igual um zumbi, sempre tonto, sempre não sabendo para onde ir. Não, eu tenho que ter uma determinação para saber o que eu quero. Para mim, para os outros. E essa determinação, ela vai ficar melhor com essa minha fé humana, minha determinação, vai ficar melhor ainda se eu juntar com a fé divina, com a fé do mundo poderoso. Eu junto e eu digo, me ajudem. Mas eu estou fazendo a minha parte? Diz aqui no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, façamos a nossa parte que o céu, os espíritos superiores, nosso irmão maior, o grande Pai, nos ajudará. Mas eu tenho que fazer o que está na minha competência, na minha capacidade. Eu acreditei em mim, fiz até o ponto em que a minha possibilidade física e mental realizou, o resto eu coloco nas mãos de Deus. Mas só o resto. Pois é, eu estou aqui, estou desempregado, mas também rezo tanto, mas Deus não me ajuda. Tu já fosse intuído quantas vezes para deixar o currículo, falar com um amigo, com um conhecido que trabalha nas empresas assim? Tu fez alguma coisa nesse sentido? Tu te mexeu? Tu fez a tua parte? Tu te ajudou para que o céu te ajudasse em seguida? Tu fez a tua parte dentro da tua capacidade? Não, né? Então, meu filho, vai à luta. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pede e obterás. Mas pede aquilo que tu não consegue fazer. E nós sempre temos que pedir a luz para que nós façamos nas nossas vidas tudo o que é preciso fazer. E o que não pudermos fazer, outros irmãos de caminhada nos ajudarão e toda a potência espiritual estará sempre, como sempre esteve, de braços abertos a nos auxiliar. Tenhamos fé e esperança e pratiquemos a caridade. Que assim seja. Muito bem desenvolvido o tema.
demonstrando-nos que a fé, essa conexão que cada vez se reforça mais com Deus, e por isso a importância de desenvolver para conversarmos com Ele. E esse desenvolvimento, essa conexão forte, é justamente o que alimenta constantemente, indefinidamente, as nossas esperanças. Muito bem colocado, Alcemar, te agradecemos mais uma vez pelo carinho, pela dedicação e nos auxiliar com os teus conhecimentos. Que possa Deus manter acesa essa capacidade em ti. Então vamos dar continuidade à nossa atividade. Escorados, amparados, impulsionados pelas diferentes formas que esse conteúdo nos tocou, e passamos agora juntos a desenvolver um pouco a fé de cada um de nós, nos voltando para Deus, nos voltando ao Pai, para realizarmos, de repente, os nossos pedidos em favor de conhecidos nossos, de nossos familiares, em favor de todos aqueles que entendemos ou sabemos estar em situação de vulnerabilidade, de dificuldade, para que a cada um deles Deus conceda a sua atenção, a sua energia purificadora, restauradora das suas condições. Aproveitemos também e peçamos ao Pai em favor das crianças que estão a chegar ao mundo, ampliando a vinda de espíritos à Terra para cumprirem suas jornadas, seus compromissos, seus desafios. Muitos também que vêm à Terra cumprirem suas missões de amparo, de apoio, para que lá na frente estejam aptos a ajudar a construir um mundo melhor. Peçamos em favor dos nossos jovens que vão assumindo aos poucos também a ampliação das suas responsabilidades, amadurecendo com as suas experiências e encontrando soluções cada vez melhores para que esse mundo, de fato, possa se tornar um mundo de regeneração, de amor e de paz. Não nos esqueçamos de pedir ao Pai em favor dos nossos irmãos de idade mais avançada, que foram desbravando os caminhos, ampliando as possibilidades para que todos nós tivéssemos as facilidades, as condições mais suavizadas, como hoje em dia temos, de forma a que eles não sejam relegados a um segundo plano, apenas por haverem cumprido suas tarefas. Que não sejam abandonados ao léu, que sejam devidamente respeitados e agraciados com a nossa atenção, com o nosso carinho, com os nossos cuidados. Uma forma
de reconhecimento e gratidão por tudo que fizeram por nós. Pensamos em favor dos nossos irmãos que nas penitenciárias, em várias formas de prisão, estão a cumprir os compromissos sociais que foram quebrados e que muitas vezes ficamos na impressão de que lá devem ficar o resto da vida. Mas que Deus conceda a cada um deles condição, discernimento, despertar, para que ainda se recuperem e conquistem novas chances. Quem sabe, braço a braço conosco, com nossos filhos, com nossos irmãos e amigos, construir também a sua parte nesse mundo melhor que todos ansiamos. Através da prece de Caritas, enderecemos ao Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, Senhor. Ainda unidos em pensamento, em sentimento, vamos agora solicitar aos espíritos iluminados que participam da nossa atividade a magnetização das águas que foram trazidas pelos nossos irmãos e também em favor daqueles irmãos cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão, para que sejam alcançados, onde estiverem, com as bênçãos de cura, de serenidade, de esperança e de paz.
Façamos a nossa prece individualmente. Pai nosso, que estais nos céus, que assim seja, Senhor. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os espíritos amigos que nos amparam, nos apoiam, nos ajudam nessas atividades desta casa, nós damos por encerrados os trabalhos públicos da noite de hoje. Que assim seja. Em seguida, então, teremos a aplicação do passe. Pedimos que fiquem todos, permaneçam sentados, que alguém virá